Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, com alegria, que nós estamos aqui junto com o nosso amigo Rony Ricardo, que vai fazer reflexões sobre o nosso mês de consciência do Setembro Amarelo, né? Mês que nós vamos falar sobre valorização da vida. E vamos dar prosseguimento desde domingo, né, falando sobre a consciência ao suicídio. Hoje o Rony vai falar sobre suicídio e loucura. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 120, intitulada Zelo Próprio. Está no Evangelho segundo o Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel sobre essa passagem. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos dos sentidos são as potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, de não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-os na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-se no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que pode atacar a alma e paralisá-la durante séculos. É bem interessante a linguagem de Emmanuel, né? Com relação, ele fala aqui do cuidado, né? Zelo próprio, cuidado, né? E ele fala tanto do cuidado do corpo e o cuidado do espírito, né? E nós estamos falando tanto do mês que fala da valorização da vida, da relação nossa de cuidado, de acolhimento. Ele cita aqui justamente um tempo para que a gente possa refletir o cuidado dessa aparelhagem que recebemos, material, né? Quando eu não cuido de um órgão, o que acontece, né? Eu vou ter que me responsabilizar ou então assim, alguma coisa vai ter que ser feita para que ele possa continuar operando, né? Continuar em funcionamento, né? Então, por isso é importante a gente cumprir com zelo a nossa saúde, né? Seja ela física, seja ela mental, para que a gente possa continuar com o nosso exercício físico dentro desse planeta ao qual a gente foi convidado. Mas ao mesmo tempo ele faz uma alusão de que também não adianta cuidar do corpo se eu não cuidar também do espírito. E aí eu acho interessante, ele encerrando aqui, fazendo a conclusão de que ele coloca o seguinte:
movimentos no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis, pequenininhos, são coisas pequenas que muitas das vezes nós desperdiçamos, ou então a gente não dá valor, não dar atenção às oportunidades que nos são dadas, e muitas vezes a gente quer deixar sempre para depois, né? Então, por exemplo, cuidar do corpo e do espírito, eu tenho que cuidar dos dois, né? Nós somos nessa máquina aqui para ser cuidada, né? Se ela não for bem cuidada, as consequências virão diante dessa falta de organização nossa, dessa falta de cuidado nosso, né? O corpo ele pede, ele clama, né? Todos que a gente vai em médico e o médico identifica lá, ó, você tem que cuidar disso, você tem que tomar cuidado com isso, né? Ou tem que tomar remédio para que você possa ser reestabelecido, porque você não cuidou direito, que é uma máquina que precisa ser cuidada. Ao mesmo tempo, é a questão nossa espiritual, né? Nós estamos aqui nessa casa de caminho buscando o quê? Esclarecimento, reflexão, para que a gente possa promover esse papel de autodespertamento. Só que ao mesmo tempo, de nada adianta eu estar aqui ouvindo essas palavras, meditando essas palavras, se quando a gente tem o compromisso de fazer a diferença, ou então ter a oportunidade de promover esse papel de transformação, eu me recuso, ou então eu deixo para amanhã, ou então eu vou postergando essa oportunidade. Né? Então esses micróbios intangíveis, a gente pode justamente entender de que são as sutilezas que a vida dá para que a gente possa justamente valorizar as oportunidades que nos são dadas para promover esse reajuste, para promover esse aperfeiçoamento. E gente, assim, é bem sutil, né? Experimento, por exemplo, quando a gente faz um serviço, uma coisa simples, como um simples ato de, por exemplo, lavar uma louça, e você perceber ao seu redor de que às vezes vem uma fonte de pensamentos que nos guia de oportunidade ali para que você possa promover uma ação para o seu próprio bem íntimo, né? Então ele traz uma lição aqui de zelo, de oportunidade. Então tem tudo a ver com o que nós estamos comentando nesse mês, que fala sobre a relação de cuidado, né? Acolher esses irmãos que estão em desespero, que estão em sofrimento, né? Costumo dizer de que é uma pena que a gente reserva somente setembro para falar disso, mas que possamos entender de que setembro amarelo ela possa ser uma mola propulsora para que a gente possa acolher aquele irmão que está em conflito, e estender as mãos para auxiliar no que for possível. E o Espiritismo tem palavra de consolo de sobra para auxiliar esses irmãos que normalmente precisam apenas de uma palavra amiga, né? Então, está aí a nossa reflexão da página Zelo Próprio, lição 120 do Pão Nosso. Então vamos elevar nossos pensamentos então e agradecer ao amigo Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, aproximando do contato da água pura e cristalizada desse cristianismo redivivo, do Evangelho redivivo, para que a gente possa, dentro desse contato, promover o nosso reajuste vibracional, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Pedimos proteção aos amigos espirituais do nosso amigo expositor, né, que vai abordar um assunto não tão delicado, mas que possa justamente também ofertar palavras de consolo àqueles espíritos que passam por provações difíceis, espíritos que passam por sofrimentos, que passam por decisões equivocadas, em que muitas vezes o que mais falta é essa palavra de esperança, de consolo, e que a gente possa ofertar aqui nessa noite
essas palavras para que a gente possa prosseguir frente aos nossos compromissos de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos proteja e nos auxilia hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vou passar a palavra para o nosso amigo Rony, que ele vai falar com a gente o assunto sobre suicídio e loucura. Você, Rony. Então, boa noite a todos. Felipe já adiantou o assunto dessa noite, suicídio e loucura. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, são os itens 14, 15, 16 e 17, onde Allan Kardec trabalhou esse assunto. E o que é o suicídio? Suicídio, também chamado por autocídio ou autoextermínio, é o ato em que a pessoa busca antecipar a sua estada terrena através da eliminação de sua vida, a morte abreviada ou a morte antecipada. E quem é o suicídio? O suicídio é o irmão nosso, de caminhada, que está conosco nessa temporada, só que opta em terminar antecipadamente ou fora do roteiro a sua passagem por aqui. E como nós temos no Espiritismo, não só a segunda parte de O Céu e o Inferno, exemplos, o capítulo todo dedicado aos suicidas, seus depoimentos, o que eles passavam, o que eles experimentavam, aqui também, nessa oportunidade dessa noite, quando nós faremos então esse assunto que Kardec colocou para nós de uma forma tão clara e fazendo a prevenção. O que Kardec deixou para nós? Ele cita exatamente a calma e a compreensão diante das dificuldades da vida. São duas maneiras que nós vamos conquistar como proteção contra exatamente essa possibilidade de fugir do problema e procurar um outro maior ainda sob a ótica espírita, que é o suicídio. Há para nós, nesse momento, nós estamos passando na Terra tantas dificuldades, tamanhos problemas, mas o Espiritismo sempre explicando-nos para suportarmos, enfrentarmos e resignarmos perante aquilo que está para acontecer ou que estamos vivenciando. E aqui ele cita daí o título Suicídio e Loucura. Ele cita apenas os exemplos que a loucura e a embriaguez, chamados de suicídios inconscientes, que também é um suicídio, tem o atenuante de entender que aquele ser que buscou através da embriaguez ou de uma maneira descontrolada pela loucura o suicídio, tem aí também a explicação por não estarem respondendo com um juízo perfeito. E a embriaguez, nós sabemos que a pessoa fica alterada, tanto no humor, organicamente, e ela descompensada, ela não passa a atinar ou a pensar como todos nós. A loucura é a mesma maneira. É um processo mental onde há um descontrole, há um desequilíbrio mental e a pessoa passa a não reagir ou a pensar com normalidade. Ela se desestrutura psicologicamente e passa a agir de uma forma fora do padrão. Para isso, Kardec coloca: a loucura e a embriaguez têm os atenuantes, mas o espírito entra como suicida no plano espiritual. Por quê? Porque antes do processo da embriaguez e antes da loucura, ele pensava, ele agia, ele reagia, ele convivia. E no momento que ele enveredou pelos caminhos tristes e equivocados, tanto da bebida quanto do descontrole, é porque ele fugiu à oportunidade de se reequilibrar e de voltar a trilhar naturalmente o caminho dado a todos nós.
Por isso que Filipe inicialmente falava do acolher, do ajudar, o papel que o Espiritismo faz tão bem através do serviço chamado atendimento fraterno disponibilizado nas casas espíritas. Quantos são inúmeros que batem às portas das casas espíritas pedindo ajuda, que passam pela rua e veem uma porta aberta, uma reunião, talvez sabedor ou desconhecedor que é um centro ou uma casa espírita, mas ajudado pelos amigos espirituais, ele adentra e pede ajuda, e pede para desabafar, e pede um socorro espiritual. E quantos ajudados? Diversos. Sabemos de tantos casos, de tantas histórias nesse sentido. É o papel do Espiritismo em ajudar, e ainda mais numa campanha que no Brasil ocorre no mês de setembro, mas a doutrina espírita procede o ano inteiro o trabalho de prevenção. Porque seja no atendimento fraterno, ou no aconselhamento em particular da pessoa que busca ajuda, ou da pessoa que também, de uma certa maneira, vai pesquisando, vai procurando e encontra respostas através da literatura espírita. Toda ela, em grande parte, com esse alento para as nossas vidas, com as explicações, com as ponderações quanto a esse assunto aqui que Kardec trouxe para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no Livro dos Espíritos, no assunto desgosto da vida. Questões 943 até 957, todas elas com explicações. E também, como já citado, o céu e o inferno, segunda parte, os exemplos dos suicidas e o que eles passaram ou estão, no caso, em termos de sentimento, vendo-se vivos e continuando. Nós vamos trazer nessa noite duas histórias daquele espírito que, quando esteve reencarnado, trabalhou muito pela prevenção do suicídio, porque em vidas anteriores havia buscado o suicídio. Trata-se de Ivone do Amaral Pereira, essa médium trabalhadora que nasceu em Rio das Flores, próximo de nós, muito próximo, e viveu 84 anos do século passado e terminou sua existência em 1984 lá no Rio de Janeiro. E durante todo o seu labor mediúnico, Ivone trabalhou nesse sentido, em prevenir, em aconselhar as suas obras que pela sua mediunidade ela captou e trouxe. Mas nesse caso é o livro Cânticos do Coração, não é psicografia, são testemunhos, crônicas, informações que Ivone colocou para nós de sua própria experiência, ou do que ela observou, ou do que ela conviveu, ou do que ela tomou conhecimento. A primeira história é um assunto até forte para colocar nessa noite, como a outra também, que é assuntos ligados ao suicídio. Não são assuntos tranquilos, logicamente, envolvem problemas de ordem pessoal, mas esse primeiro caso chama-se Um Estranho Caso de Suicídio. O público observará que é um suicídio programado e que as pessoas que estavam em volta dessa senhora tentaram de todas as maneiras que ela deixasse essa ideia para lá. Mas vamos ver do que se trata. Então, repetindo, chama-se Um Estranho Caso de Suicídio. Qual é a história? Durante a Segunda Guerra Mundial, na cidade de Pirapora, Minas Gerais, Ivone estava passando a temporada lá. E uma senhora teve seu filho alistado para se juntar aos aliados. Foi um grupo de países, inclusive o Brasil, que se juntaram a outros para combaterem na Itália. E muitos brasileiros para lá se direcionaram para a guerra. E o que aconteceu? Essa senhora que tinha esse único filho fez uma promessa fora do comum. Ela prometeu que se o filho voltasse são e salvo, sem nenhum arranhão da guerra, ela se atiraria nas águas do rio São Francisco, que passa por Pirapora, na primeira enchente que ocorresse. Acharam aquilo um absurdo,
onde já se viu prometer a Deus algo praticamente que ele não aceitaria. Uma promessa tão estranha, tão fora do que aquilo que nós poderíamos oferecer como pedido a Deus, a própria vida. E aí as pessoas mais próximas dessa senhora tentaram de toda maneira acalmá-la. Não, mude de ideia, não é por esse caminho. E recorreram então ao padre local, que o padre a ajudasse, chegasse até ela com um aconselhamento para que ela mudasse aquele tom daquela prosa, daquela conversa, que era impossível Deus aceitar um suicídio em favor de uma outra vida socorrida, ou seja, o filho ao retornar de uma guerra. Tentaram. Ela se acalmou a princípio, o filho voltou, e voltou realmente como ela esperava. Bem, sem nenhum problema, havia participado da Segunda Guerra Mundial, com vários outros combatentes brasileiros que retornaram, foi agraciado com os méritos, e ela, incomodada com a ideia que ela tinha que oferecer a vida dela, na primeira enchente, continuou com a ideia. Ela se acalmou a princípio e desistiu, mas no íntimo, e aí nós vamos entrar no processo, não é loucura, mas um processo de desorganização mental, porque no íntimo dela ela entendia, eu ofereci a minha vida, o filho voltou, agora é hora então de eu colocar em ação. E veio a enchente do rio São Francisco, que passa por Pirapora. Ela rondou, desistiu da ideia, não se jogou. Mas como nós estamos falando aqui no processo, que não é loucura, mas caminhando para a loucura, nós vamos observar então um detalhe. Ela começou a se programar que ela tinha que levar a efeito. O padre local intercedendo a ela, aconselhando-a, dizendo que ela não deveria fazer aquilo, que era contrário ao que Deus esperava de cada um. Não era daquela maneira que ela deveria se agraciar ou devolver a vida do filho, tirando a vida dela. E ela foi mantendo aquele pensamento. Ela, no íntimo, segundo o texto de Ivone do Amaral Pereira, ela se achava como aquela que estava devendo colocar em ação o que ela havia prometido, para nós vermos que estágio ou que processo realmente complicado quando a pessoa descamba e começa a não pensar em juízo perfeito. Um descontrole mental muito grande. Imaginemos lá no século passado, poucos recursos, as pessoas não queriam interferir tanto, tentavam de toda maneira que ela mudasse de ideia, mas veio a enchente do ano seguinte. E ela foi para aquela ponte, como diz Ivone, mais de 1 quilômetro de extensão, aquelas águas caudalosas de uma enchente, trazendo arbustos, animais, tudo que via pela frente sendo arrastado, e ela se jogou nas águas do rio São Francisco, cometendo o suicídio. Ivone então coloca para nós algumas perguntas desse texto, dessa nossa história que estamos trazendo. Autoobsessão? Obsessão real? Enfermidade nervosa? Revolta contra Deus e a vida? Ignorância das leis de Deus? Amor materno elevado ao fanatismo? Desequilíbrio mental pelo horror à guerra? Falta de fé em Deus e resignação? Pois é, na nossa constante observação em torno de obsessões e suicídios, não encontramos outro igual. E continua o texto. É certo que perante a justiça divina, tudo é levado em conta. Então Ivone fez uma série de perguntas com interrogações, como lemos, citando o que ela poderia, na experiência que ela possuía dos estudos à luz do Espiritismo, como que se encaixaria a história dessa senhora? Uma enfermidade, horror, devoção ao extremo?
Desequilíbrio mental, como a loucura? O que seria tudo isso? E ela não encontrou senão a resposta do processo chamado auto-obsessão. Quando a pessoa fica com uma ideia, com tanta perseverança em colocá-la a efeito, em forçar o pensamento para que aquilo ocorra, como é o suicídio, que programa, que mentalmente plasmou toda uma ideia para o seu encerramento. No caso dessa senhora, pior ainda, conscientemente ela programou a saída da vida. E as pessoas sensatas em volta dela tentavam de todas as maneiras, mas é escolha de cada um. E foi essa infeliz, pelas águas do rio São Francisco, entrando no mundo espiritual como suicida, como Ivone relatou esse caso, que ela, no caso Ivone do Amaral Pereira, tomou conhecimento por estar passando uma temporada lá em Pirapora, Minas Gerais, na década de 40 do século passado. É uma história impactante, forte, porque nesse caso a pessoa anunciou, colocou a ideia, depois se acalmou mais no íntimo, ela foi remoendo aquilo tudo e foi colocando exatamente a intenção para concretizar o ato feliz. Nesse processo, por estarmos em uma casa espírita, nós temos que alertar e explicar o processo obsessivo, que infelizmente outras mentes que vão se juntar a esse pensamento infeliz vão inspirar, vão instilar e vão impulsionar a pessoa em desequilíbrio a cometer o ato. Como Kardec colocou, apenas a embriaguez e a loucura têm o detalhe de se enquadrar como suicídios inconscientes. Nesse caso, consciente. Ela havia se programado. Ela idealizou a chamada ideação suicida. Ela tinha o tempo todo a ideia, eu tenho que levar adiante, eu prometi, meu filho voltou, eu tenho que levar a efeito, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu havia prometido. Em outras palavras, totalmente equivocada. Assim é o suicídio, que precisa do nosso apoio, da nossa conversa. Por isso que no nosso país o CVV, Centro de Valorização da Vida, estabeleceu o ramal a nível nacional 188, onde lá estão pessoas treinadas, capacitadas para ouvir e orientar, ajudar a pessoa a seguir, apesar da sua dor, apesar do seu problema, apesar de sua angústia. Essa doutrina de luz, redentora de almas, chamada Espiritismo, traz esse recado. Por quê? Porque traz os próprios suicidas, através dos médiuns, em mensagens explicando: não faça isso. Olha o estado que eu me encontro. Olha o sofrimento que eu passo. Porque a vida segue. A vida continua. Somos seres imortais. Por isso esse trabalho que nós temos que fazer em ajudar, em construir bases onde a pessoa encontra o fortalecimento. Então ela vem à casa espírita. Então, passando por aqui, por exemplo, ela encontra uma mensagem que é distribuída nas portarias. E ela pega aquela mensagem e começa então a se reequilibrar. Ela ouve uma palestra, ela recebe um passe após a palestra. Então ela começa a se organizar espiritualmente, a se acalmar também e a encontrar uma outra resposta que não seja aquela infeliz que ela traz dentro dela, ou seja, a autoeliminação ou a autodestruição. Precisamos ajudar. Vamos fazer uma segunda história também de Ivone, onde ela conviveu, no caso, com este personagem, também em Minas Gerais, só que agora ela não identifica qual a cidade. Ivone viajava muito porque ela não casou,
não teve filhos, não constituiu família. Então ela era muito requisitada pelos familiares para passar a temporada numa casa de um, de outro, Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então ela andava muito na região, nascida em Rio das Flores, então ela ficava muito para essa nossa região, aqui de Minas Gerais, do estado do Rio ou de Minas Gerais. Nesse caso, também se passou em Minas Gerais, já é um drama também, passional, programado. Só que essa personagem que nós vamos colocar, chama-se Carmelita, ela até esteve na casa espírita, lá na época, pedindo ajuda, segundo Ivone. Então, qual é a história? Segundo Ivone, Carmelita, uma jovem muito bonita, pele clara, olhos claros, aos 20 anos, se viu enamorada de um rapaz, mas na realidade ele não gostava dela. O interesse dele era a irmã de Carmelita, chamada Alice. Mas não sendo correspondido pela Alice, ele resolveu namorar a Carmelita, e aquilo vingou, foram passados os anos, e eles marcaram um casamento, mas não tinha sentimento. O que esse rapaz faz? Ele desfez o casamento, às vésperas, abandonou Carmelita e fugiu para a cidade de São Paulo. Isso lá nos inícios, meados do século passado, sem ter como procurar pessoas, sem ter como identificar para onde ele fugiu, para onde foi, só sabiam que ele embarcou no ônibus e foi para São Paulo. A Carmelita, abandonada quase no altar, ficou arrasada e encontrou realmente somente o deboche, a ridicularização da parte dos irmãos, e começaram então a brincar com ela, a colocar em uma situação de total pesar, que ela foi abandonada pelo noivo quase no altar. Isso para Carmelita foi praticamente arrasador. Onde então ela foi procurar ajuda? Em um centro espírita onde Ivone trabalhava, por isso ela fez amizade com a Carmelita, e começou a frequentar as reuniões doutrinárias, as reuniões espíritas, e foi se acalmando, foi se restabelecendo, se reanimando para a vida, que mostrou uma moça tão jovem, tão nova, tão bonita, futuro pela frente. Então ela viu a proposta ou a oportunidade, como diz Ivone, para sanar a dor do amor, somente um novo amor. E a Carmelita resolveu então se disponibilizar a um novo namorado. E começou a namorar um outro rapaz. Aí aparece um outro problema. Era um rapaz de condição social bem mais superior à Carmelita. Em outras palavras, a Carmelita uma pessoa pobre e ele um rapaz rico. E o pai desse rapaz se opôs ao consórcio de Carmelita e o filho dele. Não autorizou de forma alguma, não deixou que o filho fosse adiante. Porém, eles já estavam noivos. E novamente, casamento marcado, tudo pronto. E Carmelita, mais uma vez, foi quase abandonada no altar. Em outras palavras, a história se repetiu. O primeiro noivo fugiu e o segundo noivo desistiu do casamento por pressão familiar. Carmelita, vendo aquilo tudo, mais uma vez ridicularizada pela família, que não perdoaram o ato do rapaz, abandonada. Havia participado das reuniões doutrinárias, havia se reerguido, se restabelecido, porém, perante mais uma decepção amorosa, recorreu a uma lata de soda cáustica e um vidro de iodo. Misturou aquilo tudo e ingeriu. Não morreu. Ficou 2 meses em agonia com o corpo, as partes orgânicas do interior, seu organismo, sendo corroído por aquilo que ela havia tomado, a soda cáustica misturada com iodo. Passados 2 meses de sofrimento para ela e para a família, no caso, ela buscou o suicídio, só que ela não foi
acometida da morte imediata. Ela passou um período de 2 meses com aquele processo de deteriorização orgânica, então veio a desencarnar. Logicamente, porque buscou o suicídio. Não foi imediato, mas o período para o corpo, então, terminar antecipadamente a passagem pela Terra. Então, Carmelita entrou no plano espiritual como suicida. Intencional, suicida direto. Quis fazer. Procurou a forma e encontrou. E segundo Ivone Pereira, passaram então, como ela era conhecida deles no centro espírita, passaram a orar por ela, a pedir por aquele espírito suicida, ser conhecida, amiga deles, e pelo desespero que ela havia passado, caso envolvida, não tinha outra maneira do que essa outra solução que nós temos também, ou ajuda da nossa parte, para as almas dos suicidas ou os espíritos suicidas. E oraram por ela. Um dia, então, Ivone, que tinha uma mediunidade muito ostensiva, viu no seu quarto a aproximação e a manifestação do espírito do Padre Vitor, que era o mentor, no caso, da instituição espírita onde Ivone trabalhava, que foi até Ivone pedir que ela o acompanhasse. Ivone, o médium, que tinha sempre esse processo natural de desdobramento, seguiu o Padre Vitor e foram então até o cemitério da cidade. Por que tudo isso? O espírito de Padre Vitor, sabedor que a Carmelita identificaria Ivone e atenderia o aconselhamento que Ivone levaria aquele espírito preso ao túmulo lá no local, na cidade onde ela foi enterrada. E assim foi feito. O espírito de Ivone desdobrado caminhou com o espírito Padre Vitor ao cemitério e lá chegou realmente. Carmelita identificou a Ivone. No caso, ainda encarnada, só que emancipadamente chegou lá pelo seu espírito. E começou a dialogar com Carmelita para acalmá-la, porque Ivone via os despojos materiais acontecendo no fundo do túmulo. Só que o espírito, aturdido, desesperado como a Carmelita, não entendia o que havia acontecido com ela. Que ela havia partido, ou seja, adentrado no mundo espiritual. Ela estava ali preso, o espírito estava preso ao túmulo por falta de conhecimento. E no caso, a médium Ivone Pereira seria aquele meio para despertar e falar: venha comigo, vamos sair, vou te direcionar ao plano espiritual. Só que a Carmelita ela estava tão traumatizada que ela só via na sua mão a solda caucha e o vidro do iogo, ou seja, os instrumentos que a levaram ao suicídio. Ela tinha aquela imagem fixa nesses 2 objetos criados mentalmente como fruto de quê? De um trauma ocasionado ao espírito sabedor. Continuou a viver, a existir. E o que ocasionou aquilo tudo? Aqueles 2 objetos. Em outras palavras, traumatizado. Ivone tenta conversar, tenta explicar: vem comigo, vamos acompanhar, vem me acompanhando, vamos sair daqui. Não conseguiu. O espírito continuou preso. Isso acontece muito, segundo os relatos da própria Ivone Pereira, os testemunhos de Kardec, também as informações em céu e inferno, espíritos que ficam presos ao local do suicídio, ou muitos também nos túmulos, tentando reaver o corpo para que reaja, e não é possível, sabemos disso. Então deixaram o espírito Carmelita, retornou Ivone pelas atividades. Muitos anos se passaram. Na mesma reunião espírita, o Padre Vitor, que era o mentor da instituição espírita, trouxe o espírito Carmelita para se manifestar e deu a comunicação. Já estava bem mais refeito, bem mais equilibrado pela comunicação lá na época, na reunião mediúnica, esclarecendo o que havia passado, entendedor do desastre que havia causado, havia esquecido os agravos passados, os ex-noivos, e com uma intenção, estava programando a sua nova vida, a vida futura, a vida que segue. E segundo notícias de Ivone, Carmelita havia se programado para renascer na França, não voltaria mais para o Brasil. Buscaria a França por ter vivido outras vidas lá,
voltaria já com o processo expiatório pela cegueira, nasceria cega e passaria inúmeras dificuldades. Em outras palavras, para valorizar a vida. Mas nós observamos na narrativa aqui de Ivone, nesse texto do livro, que o espírito já estava bem mais reequilibrado. E sendo ajudado pelo centro espírita na Terra, onde procurou tantas vezes a orientação. E trazido como espírito, se manifestou dessa maneira. Passaram os anos. E segundo a narrativa de Ivone, isso já na década de 70. Muitos anos. Esse episódio com Carmelita ocasionado foi na década de 30. 40 anos depois, para nós vermos quanto tempo o espírito ficou em processo no mundo espiritual, se refazendo para programar a nova reencarnação. Então, Carmelita se manifestou no quarto onde Ivone dormia, agradecendo a amiga pelas orações que ela direcionava a Carmelita no plano espiritual, porque Ivone do Amaral Pereira tinha esse trabalho. Ela tinha um caderno onde ela anotava todos os nomes que ela coletava nos noticiários, ou de pessoas que ela ficava sabendo, ela anotava em um caderno. E ela orava todos os dias por aquela lista de nomes que ela possuía. E Carmelita é um desses nomes que estava no caderno de Ivone. E ela fazia oração com a intenção de ajudar esses espíritos suicidas. E Carmelita, então, o espírito manifestava, agradecia a Ivone as orações, se despedia, porque voltaria para o processo reencarnatório, ou seja, já estava na hora de reencarnar. Nós vamos ler só o último texto deste assunto Carmelita, que Ivone colocou para nós no finalzinho dessa crônica chamada Carmelita, no livro Cânticos do Coração, volume 2. E lentamente desapareceu de minha vidência. E assim foi, meu leitor. Não há condenação eterna, porque Deus não repeliria a sua própria criação. O que há é o cumprimento de uma lei. E tal qual como ela precisaremos aceitá-la para a nossa própria salvação. Em outras palavras, como diz Ivone aqui no texto, nós não poderemos infringir a lei. E o suicídio é um ato contrário à lei de Deus. Por isso que Kardec pondera tão bem aqui o suicídio e loucura, explicando a todos nós o papel daquela pessoa, nesse caso aqui, com mais esclarecimento, com mais informação, em aconselhar, em ajudar, em socorrer, se possível for. E a maioria das vezes nós podemos fazer. E como o Felipe colocou logo no início, as palavras iniciais, nós podemos usar a palavra, o aconselhamento, explicar, conduzir a pessoa a reflexões, a entendimentos que seriam prejuízo. E também o pesar que ela ocasionará aos entes queridos que perderão aquela companhia. Então, se temos a condição de ajudar, ajudemos. Se podemos, como uma palestra dessa noite programada sobre o assunto, vamos a ela e vamos entender para sermos multiplicadores. Para explicar a um e ao outro. A vida segue. A vida não cessa a ciência. Muitas vezes vem aí com informações de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas, de médicos não espíritas, evidenciando a vida continua. Porque nos seus consultórios eles trabalham as terapias de vidas passadas e encontram nesses seus pacientes relatos de uma outra vida, de uma outra época, de uma outra temporada na matéria. São cientistas, homens da ciência, estudando o que o Espiritismo nos traz há tanto tempo. Jesus, no seu tempo, anunciou a todos
a continuidade, o prosseguimento do ser, da vida. E o Espiritismo, no tempo predito por Jesus, organizado por Allan Kardec, trouxe-nos as orientações principais. Somos seres imortais. Estamos de passagem, como diz o texto aqui, suicídio e loucura. Perante a eternidade, não é nada. É uma breve passagem. É um dia em comparação ao eterno. Vamos colocar o texto de Kardec. Então, que façamos o melhor possível para a nossa temporada terrena. Que ajudemos aos nossos companheiros que estão à nossa volta a não encurtarem a temporada reencarnatória, a cumprirem o tempo certo, a esgotarem exatamente o tempo programado para a sua reencarnação. E esse texto de Kardec, mais adiante, é tão bonito, que nós vamos pedir permissão para ler, devido à essência que o codificador deixa para nós. No último item, suicídio e loucura, item 17, nós vamos ler só um trecho para observarmos como é importante o papel do Espiritismo e o que ele apresenta como doutrina redentora de almas. Nos diz Kardec: o Espiritismo também tem sobre esse aspecto um outro resultado positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. E mais no final, ele explica para todos nós: o materialismo apresenta o nada, e o nada não existe. Então incita ao seu seguidor ou ao seu partidário levar a efeito uma intenção de terminar antecipadamente a vida, porque no entendimento do materialista tudo acaba. E segundo ele, o seu sofrimento acabará no túmulo. E diversos materialistas evocados por Allan Kardec estão lá com as suas comunicações, depoimentos em O Céu e o Inferno como suicídio, explicando a decepção de se verem vivos, materialistas. Então, como diz Kardec no final desse texto, o materialismo apresenta essa proposta do nada, e o texto é assim. Comparando os resultados nas doutrinas materialista e espírita, só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, materialismo e espiritismo. Materialismo, matéria. O nada, tudo acaba. O espiritismo evita porque diz: nada acaba. Continuaremos. A vida prossegue. E como diz aqui, traz através dos médiuns os espíritos suicidas a alertar, a explicar: olha o que eu fiz, olha o meu equívoco, não façam isso. Socorro. Na nossa obra, junto ao amigo Roberto Fonseca, Cartas aos Irmãos da Terra, tem a segunda parte com os depoimentos psicografados pelo Roberto no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em Itatiaia, aqui no nosso sul fluminense, e tem os testemunhos dos suicidas e o que eles passaram. A maioria que essas mensagens foram filtradas e selecionadas para não alarmar, não impactar, mas trazer a realidade do estágio do suicídio. A maioria deles, uma palavra nós poderíamos resumi-los: decepção, porque se viram vivos. Por isso, Roberto colocou Cartas dos Vivos. As várias psicografias durante anos de trabalho de captação lá no Centro Espírita
esses sofredores, e organizadas ficaram aqui neste livro, que é o momento de levar a elucidação e a explicação a todos que passam por dificuldades. Os problemas acontecem, são vários, mas o de ordem moral, espiritual, também de uma ordem material, são os que ocasionam. Mas a maioria dos relatos, como Carmelita, como aquela senhora do filho da Segunda Guerra Mundial, são de ordens morais, do sentimento. Então tem como acudir, porque o aconselhamento, a explicação, vai de encontro a essa pessoa e vai norteá-la, vai ajudá-la, não duvidemos disso. Muitas das vezes amparados pelos mentores amigos, benfeitores de luz, os amigos espirituais, nós poderemos dizer palavras certas para acalmar aquele coração, aquela pessoa, aquele sentimento e ajudar que ela encontre uma outra opção que não seja a abreviação de sua vida. Precisamos ajudar. Precisamos ajudar e ajudar sempre. Seja com a palestra, seja com aconselhamento, seja com a conversa em particular, no atendimento fraterno, seja com orientação à pessoa amiga. Você não quer ir no centro espírita? Você não quer acompanhar, ir lá, verificar do que se trata, participar das reuniões, receber um passe após a palestra? Quantos foram ajudados? Quantos receberam esses convites e aceitaram? E estes próprios deram seus testemunhos e nos explicaram como ele se melhorou, como ele se fortaleceu, como ele se ajudou em procurar ajuda, em procurar uma explicação, e encontrou a resposta que tocou exatamente o seu sentimento. O Espiritismo, com essa proposta, tem ajudado, tem feito, e para ele fazer, nós precisamos dos chamados multiplicadores. Aqueles que levarão a palavra, aqueles que estarão com a proposta de acudir. E principalmente como faz no CVV, Centro de Valorização da Vida. Ouvir. E aí, dentro das oportunidades, aconselhar. A decisão é da pessoa. Respeitemos o livre-arbítrio. Mas temos que ajudar. Repetimos essa palavra diversas vezes. Porque é através dela que nós poderíamos evitar essas tragédias pessoais. Estes dramas que muitos vivem intimamente e, não procurando ajuda, acham a solução equivocada do suicídio direto, quando é programado, como no caso da senhora ou da Carmelita, que buscaram intencionalmente, ou indireto. Ela vai se deixando, ela vai se perdendo, ela não vai mais se identificando, e aí entra no processo que a psiquiatria coloca como um dos maiores números e as incidências de suicídio: depressão, o mal do século passado e que continua, e só com o tratamento, só com o acompanhamento. Mas a pessoa voltada para si própria, pensando com a ideação suicida, começa a fazer um outro trabalho, e nós acompanhamos muitos jovens com um processo doloroso chamado automutilação. Vai se cortando. Infelizmente, anos atrás, uma campanha precisou ser feita por causa de um programa triste, divulgado pela internet, não vamos nem citar, mas aquilo impulsionou tantos jovens a fazerem o mesmo e a se automutilar, e a se cortar e a levar a efeito. No país, no nosso Brasil, foi instituída em 2019 uma lei federal, uma lei que justamente veio para frear esses problemas através dos órgãos públicos. É a Lei Federal
13.819, de 26 de abril de 2019, com a prevenção de automutilação e do suicídio. Em outras palavras, direcionou a saúde pública também este trabalho para acudir, orientar e receber as pessoas nos órgãos competentes aí. Vamos observar postos de saúde ou outros órgãos ligados à saúde do país para ajudar. Então é uma lei federal que ampara o trabalho de prevenção, porque precisa ser feito. O problema é grave, os índices são alarmantes e, infelizmente, crescentes. Então precisamos ajudar. Nós vamos concluir com o texto de Ivone Amaral Pereira, no prefácio desse livro, Cartas aos Irmãos da Terra, quando Ivone, através da médium Alda Maria, lá de Belo Horizonte, psicografou a mensagem para que nós colocássemos como prefácio de nossa obra. Vou só abrir aqui. E o Espírito Ivone Pereira, através da médium Alda Maria, nos disse o seguinte: não esmoreçam, queridos irmãos, não esmoreçam diante das dificuldades. Pedimos, por favor, não se abatam diante das lutas da existência. Procurem ajuda, procurem amparo, procurem auxílio. Não desistam de si mesmos. É Ivone, em espírito, continuando o trabalho que fez enquanto esteve entre nós, na última roupagem física, e agora em espírito da mesma maneira, com as obras, com a psicografia, com o trabalho de socorro aos espíritos suicidas e aos encarnados com a intenção suicida. A todos os presentes, votos de muita paz nessa noite, que assim seja, com a graça de Deus. Agradecemos ao Rony, né, pela grande reflexão, né? Nós passamos no domingo com o Roberto Fonseca e ele hoje falando sobre o assunto, e os dois têm um trabalho memorável dentro do movimento espírita no decorrer desse assunto, né? Então, nossa gratidão, Rony, pela disposição do seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto, né? Então, fica aí o convite. O Rony tem algumas obras, alguns livros também, quem desejar depois a gente pode conversar com ele, né, para ver o que a gente disponibilizar para vocês, quem tem acesso a essa literatura também, né? E lógico, Ivone Pereira é a grande, ela que justamente dá a voz, né? Memórias de Suicidas é um livro de que todos os espíritas têm que pelo menos dar uma manuseada nessa obra para justamente entender, né, esse universo do campo da valorização da vida, né? Então fica aí o nosso convite. Lembrando que no próximo domingo nós vamos dar prosseguimento à temática sobre valorização da vida. Quem vai estar aqui é a Ana Paula. Ela vai falar sobre o tema o bem e o mal sofrer, né? Lembrando também de que na próxima semana nós vamos fazer uma qualificação para os passistas. Então, os passistas da casa, ou então aqueles que desejarem entender, conhecer sobre o assunto, nós vamos fazer uma roda de conversa, né? Então, na próxima sexta-feira, às 19 horas, né, dia 22 de setembro, nós vamos conversar sobre esse curso de passe. Acho que é semana que vem, não é? Acho que se não é semana que vem, deve ser a outra. Mas é uma sexta-feira, tá bom? Então, já fica aí o convite no dia 22, principalmente os passistas da casa, mas é aberto para outros. Nós já estamos sabendo de que outras pessoas vão vir para justamente participar dessa qualificação também, né? Lembrando que os estudos da casa estão em prosseguimento, né? Nós temos a nossa campanha do quilo, que ela é uma campanha permanente.
Então, quem puder contribuir com 1 quilo de alimento, a casa está aberta, então a gente deixa ali, porque para a gente entregar para as famílias que já recebem esses materiais, né? Nós temos o plantão de passe com Altamir toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, é aberto também segunda-feira para esse plantão também. Então, a gente tem uma ciclo de atividades que elas estão totalmente normais, estão acontecendo, né? Alguns estudos são presenciais e alguns dos estudos são virtuais. Na segunda-feira, o estudo é virtual às 19h30, que é o estudo do Evangelho. Na terça-feira, o estudo ele é híbrido. Uma hora ele é presencial e outra hora ele é virtual. E o estudo de terça-feira ele é o estudo da mediunidade. Na quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos um estudo também do Evangelho, só que esse ele é presencial, tá? É um estudo metódico do Evangelho. Amanhã, nós temos um estudo sistematizado do doutrina espírita, todas as quintas-feiras, né? E o estudo sistematizado ele está presencial também, né? No sábado, nós temos na parte da manhã o trabalho da Sopa Fraterna, a partir das 7 horas. E também temos à tarde a nossa evangelização, que é voltada tanto para a criança, para o jovem e para a família toda, né? Aberta a partir de 2h30 da tarde para todo mundo aí, né? E no domingo a nossa palestra com a Ana Paula, né? Na próxima quarta-feira quem vai estar aqui é a Sônia Sena, também vai falar sobre a verdadeira desgraça, né? Então fica aí nosso convite. Lembrando um último convite, né? Falei da capacitação do passe. Sábado agora tem uma peça em cartaz no Teatro Gacemes para falar da vida do codificador, sobre Allan Kardec, né? Então quem tiver aí desejar, é bom sempre a gente incentivar a arte espírita. Eu até comentei ontem no Gilva de que também vai entrar nos cinemas novamente o filme Nosso Lar. Eles vão fazer uma os produtores eles vão reexibir o primeiro filme, lógico, acrescentando algumas cenas que a gente não viu. Vão acrescentar no filme. Então, a partir do dia 26, se não me engano, de setembro, vai entrar nos cinemas o Nosso Lar, porque em janeiro estreia um novo filme, né? E eu costumo sempre falar, e eu falei isso no jogo, eu costumo sempre falar com vocês, de que quando tem algum filme espírita em cartaz, né? Os produtores de cinema, os produtores que recebem esse material para divulgação, eles observam muito as primeiras semanas. As primeiras semanas que são decisivas para a continuidade ou não das salas para ser exibidas. Então, um compromisso nosso, né? Felipe, eu já vi. Tem uma novidade lá, então vamos assistir de novo, né? Quem não viu, tem que assistir. É um filme muito bom e vale a pena para quem quer assistir o 2, a sequência desse filme, tá? Fica aí a nossa dica cultural de hoje. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que sempre está de portas abertas, nos amparando, nos protegendo. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes e sua falange amiga. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos nesse dia aprendendo um pouco mais desse Evangelho, para que a gente possa sair daqui em exercício, multiplicando essas mensagens, principalmente para amigos que querem ouvir um pouco dessa palavra ou que estão distantes dessas palavras, que a gente possa oferecer a semente do consolo para que possa semear nos corações desses irmãos amigos a prosseguirem à frente dos desafios e ao mesmo tempo à frente do aprendizado diante do convite que nos foi dado nesse planeta em campo de regeneração. Aproveitamos que estamos aqui em sintonias de pensamentos e que possamos dar o consolo necessário a todos esses espíritos que passam por essas provações. Ao mesmo tempo, aproveitamos também para externar essas vibrações
a todos os colaboradores, trabalhadores, lideranças que lidam no nosso movimento espírita, dando continuidade à tarefa, à administração, de continuar a semear a proposta do cristianismo redivivo em diversos corações, seja nessa comunidade a qual nós estamos fazendo parte, ou em todo o território, seja ele aqui na nossa cidade, no nosso estado, país e o mundo. Que nós possamos, com essa mentalização, com essa vibração, sairmos aqui tranquilos, levarmos esse compromisso de despertar essa fonte de conhecimento em outros corações aflitos, e que possamos, através dessa faixa vibracional, encerrar a nossa reunião de hoje, para que a gente possa retornar aos nossos lares e voltarmos ao nosso próximo compromisso, dando prosseguimento à nossa administração. Que assim seja, graças a Deus. Quem desejar o passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.